E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Nesse episódio a gente vai conversar sobre alta disponibilidade do core de rede. Vamos, inclusive, fazer uma mudança aqui no laboratório para implementar algumas melhorias. E a gente vai conversar também um pouco sobre a questão de escalabilidade e como preparar essa rede a partir desde o início, né? Desde a implantação do projeto, para que no futuro ela consiga crescer e ser expandida e seguindo melhores práticas e evitando problemas comuns. Então fiquem ligados aí que a gente está começando mais um episódio. Nesse episódio nós vamos explorar aqui como projetar uma rede escalável, preparada para o futuro, preparada para um crescimento, né? A gente sabe que é uma realidade, essa rede não pode ser feita pensando no agora, né? no hoje. A gente não vai chegar daqui a alguns anos, aí 1 ou 2 anos depois de implantar um projeto, e precisar substituir equipamentos ou mexer na arquitetura como um todo porque a rede não foi pensada no início, né? Então, nós vamos ver aqui como aplicar melhores práticas da indústria e como garantir o crescimento seguro desse ambiente, né? Mantendo aí desempenho, facilidade de manutenção e o principal, né, o conceito de escalabilidade de uma forma estruturada. Então vamos voltar aqui para a topologia e vamos avaliar algumas coisas aqui. Por exemplo, olhando aqui a gente já vê um problema grave, né? O switch core que a gente tem aqui na topologia, ele é um ponto de falha, é um único equipamento, então qualquer problema aqui nele a gente impacta a rede inteira, certo? Vamos ver algumas estratégias de como melhorar isso, como entregar alta disponibilidade para a camada de core da nossa topologia aqui de laboratório, tá? Lembrando, a gente não está falando de uma rede Fabric, muito menos de uma rede Spine Leaf. Aqui é uma rede ainda tradicional, com protocolos legados, e no fim das contas, a gente acaba tendo algumas limitações aí na hora de desenhar esse tipo de ambiente, né? Então, o que a gente vai cuidar aqui, nesse caso? Eu tenho lá o core primário, né, vamos colocar aqui como C1, a gente vai adicionar um segundo switch core, nessa camada de core que a gente está utilizando. E aqui no desenho a gente vai ter os switches de acesso. Vou colocar só um aqui para simplificar. Essa conexão aqui a gente já tem, né? Ele é um layer 2, porque eu preciso transportar as minhas VLANs aqui até o core, que é o gateway delas, certo? A mesma coisa vai acontecer para o meu core secundário. Eu também vou precisar que essa conexão seja um layer 2, transportando as VLANs até lá. A questão agora é como eu vou fazer a conexão entre esses meus switches core. Eu teria algumas opções aqui. O pior caso, né, o que eu evitaria a qualquer custo, é de ter duas caixas independentes uma da outra, com um layer 2 aqui no meio sendo estendido. Porque isso aqui, efetivamente, a gente viu exatamente esse cenário num dos últimos episódios. Isso faria com que um desses meus links seja bloqueado pelo Spanning Tree para prevenir um loop e manter a rede operando. Então isso não é um problema, na verdade isso é uma característica aqui do protocolo, né? Ele vai evitar o loop e vai manter a nossa rede operando. Mas por uma questão de design da rede, eu teria problemas aqui, por exemplo, se esse meu link está bloqueado e eu tenho um uplink ativo, isso acaba me trazendo algumas considerações, né? A gente precisa fazer aqui nesse tipo de situação. Uma delas é o quanto de oversubscription eu vou ter em cada uplink. O que é isso? É basicamente a capacidade que eu tenho de tráfego de acesso sendo gerado aqui. Na verdade, ele seria no outro sentido, né? Ele estaria sendo gerado do acesso e sendo transportado para as camadas superiores aqui da rede através de um único uplink, que seja qual for a capacidade dele, ele tem a sua limitação, né? Mesmo que se for um link de 100 GB, ele só transporta 100 GB. Se for um link de 10, ele só transporta 10. Mas aqui no meu switch de acesso é bastante comum e cada vez mais comum eu ver uma densidade razoável aqui de portas multi-gigabit. Então eu vou ter lá portas de 10 GB ou 5 GB para acesso, para eu conectar, por exemplo, access points, né? À medida que a gente vai falar aí de Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, eu tenho cada vez mais demanda por largura de banda, né, nas portas de acesso, e eu preciso que os meus uplinks comportem isso numa taxa adequada, né? O que é uma taxa adequada? Isso varia muito, né? Vai depender inclusive de outras questões, não só técnicas, mas também de negócio às vezes. Mas geralmente, né, em linhas gerais,
geralmente a gente busca manter abaixo de 20 para 1. Tá? O que isso quer dizer? Para cada 20 GB de potencial que eu tenho no acesso, eu tenho que ter pelo menos 1 GB de capacidade real para transportar ele para as camadas superiores. Tá? Então a gente precisa calcular, isso vai depender de cada equipamento. Se eu pegar um switch que só tem porta giga, com uplinks de 10 GB eu vou ter um valor de oversubscription. Se eu pegar switch com porta multi-giga e uplink 10 GB é um valor. Se o uplink é de 40, enfim, tem que fazer todo esse cálculo baseado na característica do equipamento específico. E também, óbvio, né, de como que estão as minhas conexões aqui. Se eu tiver um único link ativo, é uma coisa, né? Se eu tiver 2 links ativos simultaneamente aqui, isso já acaba reduzindo aí a nossa taxa também. E, enfim, precisa ser avaliado a cada caso. Mas esse é um dos fatores que a gente precisaria cuidar. Esse é apenas um, né? Quais outros fatores a gente precisa cuidar aqui? Como que vai ser a convergência dessa rede, no caso de falha de uma dessas conexões? Né? Como que eu vou... Que protocolo eu vou usar aqui para fazer isso? É um link de fibra? É um link UTP? Eu vou me basear só no spanning tree para avaliar aqui a disponibilidade desses links ou não? Então, se eu tive um rompimento aqui nessa fibra, esse link voltaria a ficar ativo. Né? Mas, de novo, esse é o cenário que a gente quer evitar. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui no laboratório? A gente vai mudar os nossos switch core, certo? Hoje a gente está usando o IOL aqui, e ele é uma imagem bastante limitada. Ele não permite que eu faça nenhum tipo de stack ou aggregation, mlag, nada do tipo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse switch core atual, eu vou substituir ele por 2 Nexus, tá? O Cisco Nexus. A gente vai rodar aqui, então, o NX-OS, com 2 equipamentos, certo? E aqui a gente vai fazer uma conexão entre eles, uma conexão física e uma configuração lógica aqui, de forma que eles vão trabalhar como se fosse uma caixa única na visão dos outros switches. Tá? Então isso aqui me permite, por exemplo, que eu faça aqui um link aggregation e utilize esses 2 uplinks simultaneamente, tá? De forma ativo-ativo, com LACP inclusive. Eu vou usar o LACP para isso. O Nexus tem várias particularidades, tá? A ideia aqui nem é aprofundar muito nisso, mas ele vai permitir que a gente faça isso. Tá? Então aqui a gente vai formar um VPC, e aí eu vou ter essa configuração de mlag, enfim, dependendo do fabricante, vai ter lá a sua nomenclatura. Então essa aqui é a primeira mudança, a principal mudança que a gente vai fazer aqui na topologia, entregando aí alta disponibilidade no core, certo? A gente vai lá para o IVE agora, e eu vou mostrar para vocês essas mudanças aí na prática. Vamos lá então, a gente está aqui no IVE, eu já fiz as conexões físicas, tá? Seguindo aquele desenho que eu mostrei no PowerPoint. Então cada switch de acesso agora ele tem 2 uplinks, um cabo em cada switch core. Tá? Aqui no switch de acesso eu também já fiz a configuração das interfaces, então a gente agora tem um link aggregation aqui, certo? Tá aí a nossa configuração. No Nexus 1, eu inclusive já fiz a configuração aqui da primeira interface. Vou fazer agora no Nexus 2, no nosso Core 02, né? Vou copiar daqui. Vai ser a interface 1/1 e o port channel 101 no Nexus. Tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou copiar Nexus 1 e a configuração da interface também. A nossa interface 01 já ficou up. E tá aí o nosso port channel, que a gente está olhando o switch de acesso 1, né, esse aqui da esquerda. E estamos vendo aqui, as duas interfaces estão bundle, né? Ele é um port channel layer 2. Então a gente tem aqui a flag S e a flag U maiúsculo, tá em uso, né? Com as duas portas no estado P, né? É isso que a gente quer ver aqui nesse output. Então, inclusive, essa aqui é uma dica que eu geralmente dou pro pessoal.
que vai facilitar bastante na questão de troubleshooting futuro aí, e até enfim, eventuais estudos que venham a fazer, não dependam só da configuração, né? Então não dependa só da running config aqui para saber se a configuração está certa ou não. Isso muitas vezes não quer dizer nada, né? Não adianta eu ter a configuração aqui da interface tá lá bonitinho, né, com port channel 1 aqui, por exemplo, mas como eu faço para validar se isso realmente está ativo, né, com as duas interfaces em uso simultaneamente. E aí outra coisa que a gente pode fazer aqui é ver o status do port channel 1. A gente vai ter aqui bandwidth, né, é o dobro daqui. Aqui a gente está trabalhando com interface de 10 MB, né? Enfim, é a característica aqui do IOL, né? A gente está olhando aqui no switch 1. E aqui as interfaces que são membros do nosso port channel, tá? Então as 0001. Tudo certo, né? Fechou aqui. Switch de acesso 1 está pronto. Switch de acesso 2, ele também já está com as configurações. Mas aqui, se a gente for olhar o status do nosso port channel, do nosso link aggregation aqui, as duas portas estão suspended, tá? Porque no lado do core eu ainda não fiz essa configuração para a porta, aqui vai ser a 1/2 de cada um dos switch core. Né? Inclusive, mais um ponto aqui que a gente comentou nos outros episódios, geralmente a gente vem tentando seguir uma lógica aqui de numeração de interfaces, né? Para ter um certo padrão aí, facilitar. Eu não quero perder tempo precisando olhar a topologia. Né? Então, quanto mais lógico aqui, mais padronizado eu conseguir manter, melhor. Então, a porta 1 dos dois core, ela liga sempre para o mesmo switch. A porta 2 também liga aqui para o switch 02, liga para o mesmo switch. Então, totalmente opcional, né? Não impede nada, não muda nada no funcionamento, mas facilita aqui para mim na questão da lógica, né, de configuração. Então vamos lá. Agora a gente vai configurar o switch 2, switch de acesso 02. Então vamos para a porta 1/2. Eu vou inclusive copiar aqui. Switch acesso 02. Eu vou passar as mesmas VLANs para ele. Só fazer uma coisa aqui primeiro. Esse vai ser o port channel 102. Certo? Copiar essas VLANs, VPC 102, aqui é uma característica do Nexus, aí de novo a gente não vai entrar em detalhes aí, mas é para sinalizar para ele que isso aqui vai ser estabelecido como um formato de um MLAG, né? Uma porta aqui de agregação em cada membro aqui do VPC. Então estou sinalizando aqui para ele dentro do port channel. Porta 1/2, channel grupo 102, mode active. De novo a gente está usando sempre LACP aqui para fazer essas agregações, tá? Então, 1/1, 1/2, port channel 101, 102. O que falta agora? Eu preciso configurar o segundo Nexus, o nosso segundo switch core, da mesma forma. E o port channel 102 também. Já vamos salvando a configuração aqui no 01. Switch de acesso 1, 100%. De acesso 2. Falta ainda uma das interfaces aqui, que é o Core 02. Certo? /2, passam todas as VLANs, no shutdown. A
interface ainda está suspendida aqui nos dois lados. Vou fazer o seguinte, vamos lá. 01 aqui do switch 2. Bounce aqui na interface. Aí. Tá lá a interface. Beleza. Salvar o config aqui. Vamos validar no core. Percebam também que os comandos aqui mudam, né? A gente está mexendo agora com Nexus de um lado e Cisco IOS aqui no switch de acesso. Então vai ter uma diferençazinha aqui na sintaxe do que a gente vai utilizar para validação, né? Beleza? Mas tá aí, nossos dois switches de acesso, então. A gente pode aqui validar também Show Interface Trunk, Port Channel 1, permitindo aqui praticamente todas as VLANs, né? Aqui no lado do switch de acesso. A gente poderia fazer o seguinte, vamos por uma questão aqui de padronização mesmo. Vamos passar nos nossos switches de acesso. No Core a gente já está fazendo isso, né? Mas vamos aqui no Port Channel 1. Vamos permitir só as VLANs de usuário mesmo. Vou deixar aqui ainda mais restrita a nossa configuração, né? Então, do show trunk. Tá lá. Salvamos. E é isso aí, tá feito então. A nossa infraestrutura agora passa a ter 2 links, um para cada core, com agregação, então usando ativo. E aí já fica aqui uma forma de uma melhoria, né, que a gente está fazendo para a nossa infraestrutura, permitindo agora que eu faça link aggregation, né, nas interfaces conectadas ao nossa camada de core. Tá? A partir daqui, a gente pode começar a explorar a questão de escalabilidade, né? Como que eu vou expandir essa rede no futuro? Como que eu adiciono mais equipamentos aqui? E se por acaso essa rede chegar a crescer em um ponto em que faça sentido, por exemplo, eu ter uma camada de distribuição aqui dedicada, né, para essas funções. Então, a gente vai explorar isso aí nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio número 7. Continuem ligados aí que a gente vai seguir avançando em alguns assuntos do projeto aqui. O próximo vídeo vai ser sobre escalabilidade. Então a gente vai conversar aqui sobre algumas estratégias para a expansão dessa rede. Tá legal? Então fiquem ligados aí. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, considerem se inscrever no canal. E se puder também deixar um curtir aí no vídeo para a gente saber que o conteúdo está realmente sendo bem aproveitado por vocês. E para ajudar também a gente a divulgar esses vídeos. Beleza? Então, obrigado aí e até a próxima.